Fala galera do Nuvens de Valores, terça 23 de maio de 2023. Nesse vídeo vamos trazer a análise gráfica de Magazine Luiza e Via. Lembrando que são apenas estudos, não faço recomendação de compra, não faço recomendação de venda. A ideia do canal é a gente estudar as nuvens de Ichimoku, alguns indicadores, algumas médias e melhorar nosso olhar gráfico para buscar oportunidades na Bolsa de Valores. Hoje, Ibovespa, terça-feira, operou em queda de 0,26%, Magazine Luiza, queda de 3,68% e Via, queda de 3,52%. Começando aqui com o nosso gráfico semanal, o que temos de pontos importantes para essa semana. Trazendo aqui, tirando algumas linhas da tela para ficar mais fácil a visualização de vocês, a gente permanece o quê? Magazine Luiza com fechamentos abaixo das nuvens de Ichimoku há muito tempo. A gente até ensaiou uma retomada de fechamentos dentro das nuvens. Fechamento dentro das nuvens a gente compreenderia como ponto de equilíbrio aqui no gráfico semanal, aqui no nosso gráfico da Magazine Luiza. No entanto, a gente fez até um fechamento interessante aqui em 8 de maio de 23, mas percebam que na semana de 15 de maio, semana da divulgação dos resultados da Magazine Luiza, a gente fez também um vídeo especial aqui no nosso canal com alguns números da empresa, a gente teve uma queda aqui de 15,55%. Então a gente voltou a fechar abaixo das nuvens de Ichimoku. Então, segundo as nuvens, a gente ainda continuaria aqui com um viés, aqui um momento mais baixista no ativo. No entanto, a gente permanece pelo menos com esse cruzamento de compra fraca aqui, que é um cruzamento abaixo das nuvens de Ichimoku. A média verde-limão, cruzamento aqui acima da média vinho. Essas duas médias são as médias do Ichimoku. Essa média verde-limão é a média de 9 períodos de Ichimoku a Tenkan, e a média vinho aqui do nosso canal é a média longa, a média aqui de 26 períodos do próprio Ichimoku a Kijun. O interessante é o ativo permanecer com esse cruzamento aqui de compra, e de preferência a gente sempre gosta de ver os ativos acima dessa média vinho, é a média mais importante aqui do nosso canal, que a gente gosta de ver o ativo trabalhar acima dessa média vinho. Os pontos gráficos para essa semana de Magazine Luiza, semana de 22 de maio de 23, a média verde-limão estaria nos R$ 3,75, então seria interessante a gente ter um fechamento de Magazine Luiza pelo menos acima dos R$ 3,75, porque percebam, até o momento vem deixando um pavio. Então, qual seria aqui, por enquanto, a leitura? Pode ser que essa média verde-limão comece a se tornar aqui uma resistência do preço. Então é interessante aqui, quem sabe, essa semana um fechamento acima dos R$ 3,75, para pelo menos, olha só como poderia ficar até interessante o gráfico no semanal. A gente teria, quem sabe, um suporte na nossa média vinho, um suporte na aritmética de 50, exponencial de 21, essas três médias aqui, e retomando a média mais rápida do nosso canal. Seria interessante, então, a gente compreender aqui, quem sabe, uma região aqui de suporte. Mas para a gente ter essa análise aqui válida, interessante fechar acima aqui, então, dos R$ 3,75, um ponto interessante aqui para a Magazine Luiza, e um fechamento aqui mais pensando no cenário mais otimista, bem mais positivo, pelo menos aqui acima dos R$ 3,99, para a gente retomar as nuvens de Ichimoku aqui. Fechamento dentro das nuvens, mas trabalhando com um cenário mais razoável. Então vamos trabalhar aqui com os R$ 3,75 para essa semana. E também outro ponto interessante é aqui a nossa média vinho dos R$ 3,51. Interessante a gente não fechar abaixo aqui dessa média vinho, para a gente continuar, e quem sabe, com uma região aí de suporte com as médias de Ichimoku, principalmente a média vinho. Vamos trazer aqui também os desenhos que a gente fez aqui para o gráfico nosso. A gente chama muito atenção regiões de suporte e resistência, que a gente já tratou aqui, trouxe no canal há bastante tempo, para quem já nos acompanha desde janeiro. Regiões de suporte e resistência, chama muito atenção que a gente tentou um rompimento dessa região aqui na semana de 8 de maio, e a gente veio trabalhar dentro dessa região aqui, dentro dessa região de suporte e resistência. Nos chama muito atenção que essas regiões que traçamos de suporte e resistência, elas serão válidas aqui até 24 de julho, porque depois percebam que as linhas aqui, essa primeira linha aqui de suporte e essa linha aqui de resistência vão se encontrar. Então o ativo vai ter que tomar algum rumo, seja para cima ou seja para baixo. E aqui nossos demais indicadores, a gente chama atenção que nosso ADX está há muito tempo abaixo do nível de 20. Perceba essa linha azul aqui perdendo força, ou seja, indicando uma possibilidade de lateralidade aqui do nosso gráfico semanal da Magazine Luiza. Percebam como o DMI cruza para cima,
positivo, uma hora negativo, positivo, negativo, eles ficam trocando de polaridade. No entanto, a gente ainda permanece com o DMI positivo. É interessante, por mais que o ativo tenha caído na semana passada, pelo menos a direção aqui de movimento pelo nosso DMI manteve positivo. É interessante a gente não ver novamente esse cruzamento. Muitas vezes o cruzamento pode acontecer numa semana, se desfazer na outra, mas o interessante é a gente sempre ver um gráfico permanecendo aqui com o DMI positivo no gráfico semanal. O ADX ainda longe aqui do nível de 20, então a gente continua ainda com um cenário aqui de lateralidade na Magazine Luiza, e percebam que é exatamente o que a gente vê aqui. Olha só, o ativo não consegue romper o topo anterior e também não consegue romper os fundos. Então a gente continua com um cenário aí mais lateral no gráfico semanal da Magazine Luiza. A gente chama também a atenção que a gente fez um fechamento semanal, e toda semana a gente traz o fechamento para vocês. O mais importante é que a gente gosta de trazer o semanal, mas a gente também traz os demais durante a semana, outros fechamentos. A gente chama muita atenção que o nosso Money Flow Index aqui, quando ele fica abaixo do nível de 50, ele fica vermelho, acima do nível de 50 ele fica azul, esse azul ciano aqui pra gente. Percebam que na semana que ele fez o fechamento aqui em alta de 8 de maio, vou deixar aqui marcado esse fechamento que foi dentro das nuvens. Por mais que ele tenha feito um fechamento dentro das nuvens, a gente chamou a atenção o quê? Para o nosso Money Flow Index. Ele estava abaixo do nível de 50. Então, o que aconteceu? O preço, por mais que tenha tido uma alta, o fluxo aqui, pelo menos do dinheiro, o fluxo aqui do nosso Money Flow Index, ele não acompanhou. Isso nos chamou muito a atenção. Para quem é inscrito no nosso canal, a gente conversou com vocês e trouxe aqui esse racional, e que poderia, tá? É sempre trabalhando com hipóteses. Pode ser que ele tentaria um rompimento aqui dessa região dos R$ 4,65, 67, mas não teria força. A gente chamou a atenção que o ideal seria que na semana de resultados a gente tivesse algum candle positivo e a gente visse o nosso Money Flow Index começar a subir. No entanto, teve uma queda robusta, e realmente por esse indicador aqui a gente já poderia ter feito essa leitura, e foi o que a gente trouxe aqui para vocês. Então a gente já tem os pontos aí do semanal, só retomando, interessante fechamento pelo menos acima dos R$ 3,75, e não é interessante fechar abaixo dos R$ 3,51. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrevam no nosso canal, podem deixar comentários acerca da expectativa da Magazine Luiza para essa semana ou para as próximas semanas. Também eu postei um outro vídeo com alguns ativos que estão com uma movimentação interessante no gráfico. É só procurar o último vídeo que a gente fez aí no canal para vocês começarem a estudar aqui com a gente e compreender a análise e o olhar que a gente traz aí para vocês acerca do mercado. Continuando agora com Via, assim como o Magazine Luiza teve uma queda, hoje também, terça-feira, queda de 3,52%, mas o que a gente tem aqui no gráfico da Via, a gente chamou muita atenção a semana passada, um fechamento aqui acima da nossa média vinho. Para quem assistiu o nosso vídeo de fechamento semanal, foi um fechamento interessante, porque retomamos essa média aqui muito importante no canal, a nossa média lenta do Shimoku, a Kijun de 26 períodos, uma média do Shimoku mesmo. E o que temos? A última semana que a gente tinha tido um fechamento acima dessa média foi em 31 de outubro de 22. Então há muito tempo que a gente não tinha um fechamento acima dessa média vinho. Mas qual é o interessante? Quando a gente tem um fechamento acima dessa média vinho, interessante continuar renovando as máximas, de preferência um fechamento aqui acima até da máxima da semana anterior, para o ativo começar a trabalhar aqui com o quê? Com a nossa média verde-limão, fazer um cruzamento também de médias, porque muitos traders também de Shimoku gostam de operar esse tipo de cruzamento aqui no Shimoku. Primeiro ponto que a gente gosta de ver no gráfico, retomando a média vinho. Segunda coisa, a gente gosta de ver um cruzamento de médias. Terceira coisa que a gente gosta de ver também, a nossa Chico Span. A nossa Chico Span é a linha de atraso do preço, essa linha azul, é uma linha aqui do Shimoku, não é uma média. Muitas pessoas às vezes se confundem falando que é uma média, não é uma média, é o próprio preço plotado 26 períodos para trás. O interessante quando a gente vê também esse cruzamento aqui de linha azul, o que nossa Chico Span, acima do preço. Então, seria interessante fechamento aqui acima da média vinho, ok, já temos. Interessante a gente mostrar aqui um cruzamento de preço, indicando já um momento mais comprador aqui do ativo. Seria interessante essa semana aqui a gente fechar novamente no positivo. E o legal é a gente não perder essa média vinho, porque muitas vezes ele vem trabalhar perto dessa média e começa a desenhar aqui uma região de topo, ao invés de começar a ensaiar uma reversão. Chama atenção que a gente tem um fechamento acima da média vinho, mas porém ainda seria um fechamento aqui abaixo das nuvens de Shimoku. Ideal quando a gente vê o ativo trabalhando aqui, por exemplo, virando para vocês, trabalhando acima aqui com o preço acima das nuvens. Então, pontos interessantes para Via essa semana. A gente fechar acima aqui dos R$ 2,20, que é
a média vinho nossa. Tá interessante, fechamento acima da nossa média vinho e de preferência também não perder a semana, tá? Desculpa, a mínima da semana passada, que foi os R$2,03, que aqui, assim como eu já conversei, às vezes vem fechar acima da média vinho, perde mínima e continua o movimento anterior. Então vamos trabalhar aqui para o semanal da Via. Interessante, realmente manteve esse ponto. Eu fiquei para trazer a atualização para vocês e aqui está a atualização, R$2,20. Muita atenção, a gente tem também um DMI positivo já, interessante também. Então, DMI positivo com um fechamento acima da média vinho. Interessante, Chico Span cruzando o preço para a gente começar a ver se a média verde-limão também cruza acima do preço. Nosso Money Flow Index aqui, fluxo dizendo ainda que é comprador acima do nível de 50, mas interessante aí, semanal da Via, de preferência um fechamento acima dos R$2,20, e a gente também teria como uma provável ponto de resistência para essa semana a aritmética de 50, atenção nela aqui, estaríamos nos R$2,45. Passando rapidamente pelo gráfico diário também da Via, o que temos? Olha só, interessante a gente começar a ver que diferentes tempos gráficos têm situações aqui diferentes. A gente tem uma nuvem verde futura já aqui na Via, temos também o preço acima das nuvens aqui. E o interessante é ele manter esse fechamento acima das nuvens, de preferência acima dos R$2,10. Lembrando que a nuvem muitas vezes serve como uma região que é de suporte, e a nossa média vinho, que é o que mais nos interessa aqui também no canal, no diário estaria nos R$2,05. Então é interessante a gente continuar aqui fechando acima das nuvens. E aqui, olha só, importante também, sempre as médias de 200 no gráfico, podendo servir como uma região aí de resistência, região dos R$2,51 hoje, e também a exponencial nos R$2,58. Então, retomando, aritmética R$2,51, exponencial R$2,58. Trazendo aí uma análise um pouco mais rápida para o vídeo não ficar tão longo. Não deixe de assistir as demais análises do nosso canal para vocês começarem a entender a visão que a gente gosta de trazer aqui no canal, alguns pontos importantes do gráfico, buscando sempre oportunidades, às vezes, de comprar com stop mais curto, para quando a operação dá errado, realmente estopar a operação. A ideia é perder o menos possível na Bolsa de Valores e ganhar o máximo possível. Gerencie o risco de vocês, lembrando que não é recomendação, e sempre tentando agregar conteúdo para vocês. Não deixem de assistir o último vídeo que a gente fez no canal, um vídeo que eu fiz mais cedo com alguns ativos que estão no momento gráfico interessante para estudo. Não é recomendação, é para trazer o estudo gráfico. Pode acontecer alguma oportunidade ou realmente o ativo, ao invés de reversão, pode perder pontos gráficos interessantes. Então a gente escolheu aí alguns ativos para a gente acompanhar nos próximos dias e semanas. Para quem gostou do nosso vídeo, peço por gentileza, deixa um like, comentários para ajudar o nosso canal a continuar a ser divulgado para o YouTube, aqui no YouTube, e um forte abraço. Sempre operem com responsabilidade e bons investimentos.